Descobri minha esposa me traindo, e minha própria mãe testemunhou contra mim no tribunal, para me obrigar a criar o bebê porque a família é o primeiro. Mas o teste de DNA expôs tudo. Nunca imaginei que chegaria a escrever isso, mas os eventos recentes me obrigaram a compartilhar minha história. Ainda estou tentando assimilar tudo o que aconteceu no último ano. Esta narrativa será extensa, mas preciso desabafar por completo. Cresci em uma família complicada, com dinâmicas difíceis. Tinha um irmão mais novo que faleceu quando tinha 5 anos, e eu estava presente naquele momento. Eu tinha 8 anos quando a morte dele devastou meus pais, especialmente a minha mãe, de 52 anos. Ela sempre sonhou em ter uma família numerosa, mas os médicos disseram que ela não podia ter mais filhos devido a complicações. Essa perda a mudou por completo. Ela se tornou extremamente protetora comigo, e ao mesmo tempo lamentava não ter tido uma filha durante minha infância e adolescência. Frequentemente, ela me dizia quanto desejava ter uma menina, e até mencionava nomes que havia escolhido para a filha que nunca teve. Meu pai fez tudo o que pôde para apoiá-la. Embora eu também tenha sofrido a perda, a obsessão da minha mãe por ter uma filha nunca desapareceu. Ela passava horas com minhas primas, comprando-lhes presentes e tratando-as como as filhas que ela nunca teve. Isso não me incomodava muito enquanto eu crescia. Eu entendia a dor dela e aceitava como parte da personalidade dela. Conheci Minerva, de 26 anos, há 2 anos, em um evento da empresa, através de um amigo em comum. Minerva trabalhava como assistente administrativa em uma companhia local, e me chamou a atenção de imediato. Era linda, encantadora e me parecia muito familiar. Mais tarde, Emma me contou que Minerva havia terminado recentemente um relacionamento longo e estava procurando se estabelecer. Quando apresentei Minerva aos meus pais, a reação da minha mãe foi avassaladora. Ela chorou de alegria e disse que Minerva a lembrava dela mesma quando era mais jovem. Desde aquele momento, minha mãe se envolveu profundamente em nosso relacionamento, convidando constantemente Minerva para almoçar, levando-a para fazer compras e até começando a se referir a ela como a filha que nunca teve. Minerva parecia aceitar essa atenção e, frequentemente, passava tempo com minha mãe mesmo quando eu não estava presente. Olhando para trás, agora vejo os sinais de alerta. Minha mãe, às vezes, comentava que precisava agarrar Minerva antes que alguém o fizesse. Ela defendia Minerva mesmo em situações onde eu tinha preocupações válidas, como quando ela cancelava nossos encontros em cima da hora ou era vaga sobre seus relacionamentos passados. Depois de 1 ano de namoro, nos casamos. E minha mãe insistiu em pagar todo o casamento, dizendo que queria que sua filha tivesse o dia perfeito. Ela cuidou da maior parte do planejamento e tomava decisões sem me consultar. Minerva não parecia se importar. Na verdade, ela e minha mãe passavam horas discutindo os detalhes do casamento, às vezes até me excluindo das conversas sobre o meu próprio matrimônio. A cerimônia foi pequena, mas elegante, com apenas familiares e amigos próximos. Notei que Minerva parecia constantemente distraída durante a recepção. Ela vivia verificando o telefone, mas eu atribuí isso a nervosismo do dia do casamento. Meu pai me chamou de lado durante a recepção e me perguntou se eu estava seguro do casamento, sentindo que algo não estava certo, mas eu estava tão imerso no momento que não prestei atenção às preocupações dele. Os primeiros 6 meses de casamento foram relativamente tranquilos. Minerva pediu demissão do emprego porque queria se concentrar em formar uma família. Eu ganhava um bom dinheiro como desenvolvedor de software, então apoiei a decisão dela. Ela falava em querer fazer trabalho voluntário enquanto isso, dizendo que queria retribuir à comunidade. Pensei que fosse uma ótima ideia e para o bem comum enquanto começávamos a formar nossa família. No entanto, as coisas começaram a mudar quando o velho amigo dela, Jake, de 27 anos, voltou para a cidade. Minerva mencionou que eles tinham sido amigos próximos no ensino médio, mas se distanciaram quando ele foi para a faculdade. No início, ela se encontrava com ele para um café de vez em quando, dizendo que o estava ajudando a se readaptar à vida na cidade. Minha mãe incentivava esses encontros, dizendo que era maravilhoso Minerva ajudar um velho amigo. Mas depois, os encontros para café se tornaram mais frequentes. Jake começou a chegar em casa tarde, às vezes cheirando a álcool, e ela dava desculpas sobre ajudar Jake com várias coisas: comprar móveis, navegar na cena social local,
lidar com problemas familiares. Quando expressei minha preocupação sobre quanto tempo ela passava com ele, minha mãe defendeu Minerva, dizendo que eu estava sendo controlador e que ela estava apenas sendo gentil com alguém que precisava de ajuda para se adaptar. Meu pai tentou me avisar novamente, apontando como o comportamento de Minerva havia mudado. Mas minha mãe o reprimiu de imediato, acusando-o de tentar criar problemas no meu casamento, e afirmou que ele só estava com ciúmes da proximidade que ela tinha com Minerva. Isso provocou várias discussões entre meus pais, e minha mãe sempre ficava mais nervosa. A verdade veio à tona da pior maneira possível um dia em que cheguei mais cedo do trabalho porque não me sentia bem. Encontrei Minerva e Jake na nossa cama. O pior foi que nem sequer pareciam surpresos ou envergonhados quando entrei. Minerva teve a audácia de dizer que precisávamos conversar. Imediatamente fiz as malas e fui para a casa dos meus pais, esperando apoio e consolo. Em vez disso, encontrei minha mãe mais preocupada com Minerva do que comigo. Ela ficava dizendo coisas como: todos cometemos erros e que eu deveria perdoá-la pelo bem do meu casamento. Ela até ligou para Minerva enquanto eu ainda estava sentado lá, pedindo que ela viesse para resolver as coisas. 2 semanas depois, Minerva anunciou que estava grávida. Imediatamente, desconfiei da época, já que não tínhamos sido íntimos por quase 2 meses antes de eu descobrir a traição. Quando expressei minhas dúvidas sobre a paternidade, minha mãe explodiu de uma maneira que nunca tinha visto antes, dizendo que eu estava sendo cruel em não assumir a responsabilidade, independentemente de quem fosse o pai, porque a família é o primeiro e que um teste de DNA não mudaria isso. Entrei com um pedido de divórcio de imediato, mas Minerva o contestou com o apoio total da minha mãe, tanto emocional quanto financeiramente. Para minha total surpresa e horror, minha mãe testemunhou contra mim no tribunal, afirmando que eu era um marido ausente que levou Minerva a buscar consolo em outro lugar. Ela explicou ao juiz que o bebê de Minerva merecia um lar estável e que eu tinha os meios para sustentar os dois. Minha mãe até se ofereceu para cobrir os honorários advocatícios de Minerva, usando fundos de suas economias de aposentadoria para isso. Meu pai tentou argumentar com ela, mas não conseguiu. Ela insistia que este bebê era a oportunidade dela de finalmente ter a neta que sempre desejou, independentemente da biologia. O juiz ordenou um teste de paternidade assim que o bebê nascesse. Durante toda a gravidez, minha mãe continuou apoiando Minerva, comprando roupas para o bebê e ajudando no que podia. Ela até montou um quarto para o bebê no meu antigo quarto na casa dela. Essa situação destruiu minha família. Meu pai mal fala com minha mãe agora, e eu ainda tento entender como ela pôde me trair dessa maneira. O teste de paternidade está marcado para depois do nascimento, mas minha mãe insiste que, independentemente dos resultados, ela espera que eu seja um homem e crie esta criança, não importa o que aconteça. A situação piorou significativamente desde minha última publicação, e preciso desabafar. Dias depois da minha publicação original, Minerva se mudou para a casa dos meus pais, alegando que não tinha para onde mais ir. O contrato do antigo apartamento dela tinha expirado, e ela disse que não podia pagar um novo lugar porque não estava trabalhando. Jake aparentemente não queria ter nada a ver com a gravidez, e eu bloqueei o número dele quando soube disso através do meu pai. Não me surpreendeu que Jake tivesse a reputação de fugir das responsabilidades, algo que descobri mais tarde ser um padrão importante na vida dele. Minha mãe reorganizou completamente sua casa para acomodar Minerva. Transformou meu antigo quarto em um quarto de bebê, gastando milhares de dólares em móveis, roupas e enfeites para bebês. Ela até criou um fundo para o bebê usando o dinheiro que ela e meu pai tinham guardado para a aposentadoria deles. Quando meu pai objetou, ela disse que ele estava sendo egoísta e que este bebê deveria ser nossa prioridade. Agora, as reuniões de família se tornaram insuportáveis. Minha mãe tem levado Minerva para cada evento familiar, apresentando-a como sua filha grávida e contando a todos como está animada por seu primeiro neto. Ela até criou um grupo de chat com todas as parentes para planejar um chá de bebê, ignorando completamente que eu estou no meio de um divórcio com Minerva e que o bebê pode não ser meu. Na semana passada, recebi informações devastadoras de Emma, a amiga em comum que me apresentou a Minerva. Emma me ligou, claramente perturbada, e disse que não podia mais ficar calada, pois Emma, Minerva e Jake estavam tendo um caso durante meses antes de eu descobrir.
Ela encontrou provas no apartamento de Jake durante o suposto trabalho voluntário de Minerva no centro comunitário local, mas na realidade, ele nunca fez nenhum trabalho voluntário. Tudo era uma fachada para os encontros dela com Jake. O mais chocante da revelação de Emma foi que minha mãe estava ciente de tudo. Emma tinha visto minha mãe, Minerva e Jake almoçando juntos em uma cafeteria cerca de 2 meses atrás. Observei como, ao se aproximar da mesa deles, minha mãe pareceu envergonhada, mas rapidamente se recuperou, apresentando Jake como um velho amigo de Minerva que ela ajudava com alguns projetos comunitários. Não podia acreditar no que ouvia. Dirigi imediatamente à casa dos meus pais para confrontar minha mãe com minha surpresa, e ela nem tentou negar. Admitiu que sabia sobre o relacionamento entre Minerva e Jake desde pelo menos 2 meses antes de eu descobrir. A justificativa dela foi que não me contou porque tinha medo de que eu abandonasse Minerva e o bebê naquele momento, mesmo antes de saber que Minerva estava grávida. A explicação da minha mãe foi como uma facada no meu coração. Ela disse que sempre quis uma filha e um neto, e que a gravidez de Minerva era uma bênção disfarçada, não importando como aconteceu. Na verdade, ela me comentou que via isso como sua segunda chance de ter a filha que sempre desejou, e que não iria permitir que meu orgulho interferisse. Quando perguntei como ela podia trair o próprio filho dessa maneira, ela respondeu algo que às vezes me persegue para sempre. Ser mãe significa tomar decisões difíceis. Minerva precisa mais de você do que você dela. Naquele momento, ela parecia ter se convencido completamente de que apoiar Minerva era o certo. Não importava o quanto me doesse. Meu pai estava na garagem durante essa conversa, mas ouviu tudo, e vendo-o mais irritado do que jamais o vira, confrontou minha mãe por ter escondido o caso de Minerva. Perguntou como ela podia fazer isso com o próprio filho. Minha mãe respondeu acusando-o de nunca entender a dor dela por ter perdido um filho e por nunca ter tido uma filha. Disse que ele não podia compreender o que isso significava para ela. Naquela noite, meu pai se mudou para o quarto de hóspedes e mal fala com ela. Agora, ele me liga diariamente para saber como estou e constantemente se desculpa por não ter visto a situação mais claramente desde o início. Ele está falando em vender a casa e diz que não pode mais viver sob o mesmo teto que minha mãe. O resto da nossa família está dividido por essa situação. Alguns parentes, especialmente da geração mais velha, apoiam a postura da minha mãe, dizendo que a família é a família e que eu deveria apoiar independentemente da paternidade. Outros estão enojados com a traição da minha mãe e pararam de falar com ela por completo. Minha tia, irmã da minha mãe, me disse que o comportamento da minha mãe lembra como ela agiu depois da morte do meu irmão, de forma completamente irracional e incapaz de ouvir razões. Minerva tem dito a todos que eu sou o pai que está abandonando a ela e ao bebê, interpretando-se como a vítima e publicando atualizações chorosas nas redes sociais sobre o quão difícil é ser mãe solteira. Minha mãe apoia essa narrativa, fazendo-me parecer o vilão que abandonou sua esposa grávida por um simples erro. Perdi amigos por causa disso. Pessoas que conhecia há anos ficaram do lado de Minerva, acreditando na versão dela dos fatos. Alguns pararam de falar comigo, enquanto outros me enviam mensagens dizendo que devo ser homem e assumir a responsabilidade. Minha mãe alimentou isso dizendo que sou teimoso e cruel por me recusar a apoiar minha esposa e filho em um momento difícil. O estresse está afetando todos os aspectos da minha vida. Tive que tirar uma licença do trabalho porque não conseguia me concentrar. Meu chefe tem sido compreensivo, mas sei que isso não pode continuar indefinidamente. Comecei a consultar um conselheiro para me ajudar a processar essa traição, mas é muito difícil. À medida que a situação continuava a se deteriorar, ontem Minerva anunciou em suas redes sociais que ia ter uma menina. Minha mãe compartilhou a publicação, adicionando um extenso comentário sobre como se sentia abençoada por finalmente ter uma neta, e como mal podia esperar para compartilhar todas as experiências de mãe e filha que nunca teve. No entanto, ela não reconheceu que a paternidade estava em dúvida, nem que eu, seu verdadeiro filho, estava sofrendo por tudo isso. Estou tentando me manter forte e esperar o resultado do teste de paternidade, mas ver como minha mãe escolhe minha ex-esposa infiel em vez de mim, está partindo meu coração. A mulher que me criou e que me ensinou sobre honestidade e integridade agora está ajudando ativamente alguém que me traiu e que pode estar tentando me enganar para criar o filho de outro homem.
o bebê nascerá em 4 meses. E honestamente, não sei o quanto essa situação pode piorar. Meu advogado me confirma que tenho um caso sólido, especialmente com as provas da infidelidade. No entanto, ver minha família se desmoronar dessa maneira é mais doloroso do que qualquer batalha legal. Atualização. O bebê nasceu ontem, e tudo veio à tona da maneira mais dramática possível. Passei horas tentando processar tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas, mas preciso compartilhar esta atualização. Minha mãe me ligou 6 vezes no espaço de 1 hora, deixando mensagens de voz cada vez mais irritadas sobre a necessidade de eu estar no hospital porque minha filha estava para nascer. Ignorei as ligações, mas meu pai me manteve informado sobre o que estava acontecendo. A menina nasceu saudável, pesando 3.250 quilos. Minha mãe publicou fotos nas redes sociais, anunciando quase de imediato a chegada da sua primeira neta, sem mencionar o teste de paternidade pendente. O hospital realizou o teste esta manhã, e como eu suspeitava que não era o pai, o resultado confirmou que Jake é o pai biológico. Mas aqui é onde as coisas se complicam ainda mais. Logo depois de receber os resultados, recebi uma ligação de Lisa, irmã de Minerva. Lisa estava chorando e pedindo desculpas, dizendo que não podia mais viver com a culpa. Lisa revelou que ela e Jake estavam namorando secretamente há mais de 6 anos, mesmo antes de eles se conhecerem, Minerva e Jake. Eles nunca terminaram porque Minerva afirmava que Jake não estava pronto para casar ou ter um bebê, então eles criaram um plano juntos. Minerva procuraria alguém estável e bem-sucedido para se casar, enquanto continuava seu relacionamento com Jake. Eu fui o alvo deles devido ao meu bom emprego e, segundo Lisa, a minha reputação de bom moço. Inicialmente, Minerva planejava atribuir a mim qualquer bebê que tivesse com Jake, mas não previram que ela engravidasse tão cedo. Quando eu descobri o caso, eles tiveram que acelerar o plano. Minerva compartilhou capturas de conversas de texto entre ela e Jake onde discutiam o plano, incluindo mensagens de antes do nosso casamento onde brincavam sobre como o esquema deles estava funcionando bem. A parte mais devastadora foi saber do envolvimento da minha mãe. Lisa revelou que minha mãe tinha descoberto o plano deles aproximadamente 3 meses depois do meu casamento com Minerva. Ela tinha pegado o telefone de Minerva para fazer uma ligação e viu algumas das mensagens entre Minerva e Jake. Em vez de me contar, minha mãe confrontou Minerva em particular. Minerva é a manipuladora perfeita. Com o desejo desesperado da minha mãe de ter uma filha e um neto, Minerva convenceu minha mãe de que Jake era seu verdadeiro amor, mas que ele não podia oferecer a estabilidade financeira que ela precisava. Jake prometeu a minha mãe que, uma vez que eu criasse o bebê, minha mãe seria a avó principal, e até nomeariam o bebê em homenagem a ela. Minha mãe, desesperada pela relação de filha e neta que sempre desejou, aceitou manter o segredo. Fiquei tremendo de raiva ao ouvir tudo isso. Peguei os resultados do teste de paternidade e todas as capturas de tela que Lisa tinha me enviado e criei uma publicação detalhada nas redes sociais. Marquei todos os que me chamaram de inútil, os que me apoiaram e os que tinham cortado laços comigo por causa dessa situação. Incluí as capturas das mensagens entre Minerva e Jake, mostrando o relacionamento de anos e as discussões deles sobre me usar para obter estabilidade financeira. A resposta foi avassaladora. As pessoas que tinham apoiado minha mãe e Minerva começaram a me enviar mensagens de desculpas. Ex-amigos que tinham cortado laços agora pediam perdão. A irmã de Minerva até tornou público mais detalhes sobre o plano deles, incluindo como Minerva e Jake riam da história de voluntariado de Minerva e das piadas sobre o desespero da minha mãe por uma neta. A reação da minha mãe foi talvez a mais surpreendente. Em vez de admitir seu erro ou se desculpar, ela se manteve firme e apareceu no meu apartamento histericamente, dizendo que nada disso tinha mudado. Insistiu que eu devia ser o homem mais grandioso e criar essa menina porque ela era inocente em tudo isso, e que o DNA não define a família. Na verdade, ela tentou argumentar que era o plano de Deus dar a ela a neta que sempre quis. Meu pai, que estava no meu apartamento, disse a ela que ela precisava de ajuda profissional e que a obsessão dela por ter uma filha tinha destruído nossa família. Divórcio. Minha mãe desmoronou por completo, alternando entre implorar para ele ficar e acusar a mim e Minerva de sermos cruéis. Ela tentou controlar os danos,
afirmando que tinha desenvolvido sentimentos verdadeiros por mim durante nosso casamento e que planejava terminar as coisas com Jake. Mas então, Lisa revelou ainda mais mensagens que mostravam como Minerva e Jake zombavam de mim e faziam piadas sobre o desespero da minha mãe por uma neta, até mesmo no dia do nosso casamento. Jake finalmente quebrou o silêncio hoje, publicando um pedido de desculpas público no Facebook, não para mim, mas para Minerva. Ele se desculpou por não estar pronto para o casamento antes e prometeu assumir a responsabilidade agora que a verdade veio à tona. Ele não reconheceu os anos de engano, nem a dor que causaram, mas apresentou tudo como uma história de amor em que ele finalmente percebeu que estava pronto para ser pai. Meu pai se encontrou com um advogado de divórcios esta tarde. Ele ficará comigo enquanto resolvemos os detalhes legais. Minha mãe tem ligado e enviado mensagens constantemente, alternando entre a raiva e a súplica. Ela ainda insiste que se afastar de sua neta é imperdoável, independentemente das circunstâncias. Bloqueei Minerva, Jake e minha mãe em todas as plataformas. Meu advogado está elaborando uma declaração para garantir que eu não tenha obrigações legais com o bebê. No entanto, dada a evidência apresentada no teste de paternidade e toda a informação revelada, ele sustenta que é impossível me eximir desta responsabilidade. Esta situação me mostrou quem realmente é minha família, demonstrando que às vezes não são as pessoas com quem compartilhamos sangue. Meu pai tem sido meu pilar durante todo esse processo, e estou grato que pelo menos um dos meus pais decidiu me apoiar. Desde minha última atualização, numerosos eventos ocorreram que sinto a necessidade de compartilhar, refletindo as consequências da revelação da paternidade. A revelação e o engano expostos por Minerva tiveram consequências profundas para todos os envolvidos. O divórcio dos meus pais foi finalizado no ano passado. Meu pai recebeu um acordo justo, que incluía metade das economias que minha mãe ainda não tinha gasto com Minerva e o bebê. O juiz mostrou uma notável indiferença em relação à minha mãe, ao saber de como ela tinha usado os fundos de aposentadoria para apoiar Minerva. Como resultado, minha mãe foi forçada a vender sua casa para dividir os ativos e adquiriu um pequeno condomínio a apenas 3 quarteirões do novo apartamento de Minerva, o que revela claramente suas prioridades. Temporariamente, meu pai decidiu morar comigo enquanto procura seu próprio lugar. Desde que se separou de minha mãe, ele experimentou uma mudança notável. Começou a fazer exercícios, entrou para um clube de golfe local e até começou a sair novamente na semana passada. Comentou que não se sentia tão livre em décadas. Além disso, admitiu que a obsessão da minha mãe por ter uma filha havia chegado ao fim. Esta obsessão tinha nublado o casamento dele por anos, mesmo antes de Minerva entrar em cena. O relacionamento entre Minerva e Jake desmoronou espetacularmente. Eles se mudaram juntos após a revelação da paternidade, aparentando ser uma família feliz nas redes sociais. Mas as coisas complicaram-se rapidamente. Jake perdeu o emprego depois que seu chefe descobriu que ele tinha mentido sobre tirar dias de doença para se encontrar com Minerva durante nosso casamento. A esposa do chefe dele me segue no Facebook e viu minha publicação expondo tudo. Minerva tentou conseguir emprego em várias empresas locais, mas sua reputação a precedeu. Ninguém quer contratar alguém conhecida por um engano tão elaborado. Incrivelmente, minha mãe continua comprometida com o papel de avó, cuidando do bebê 4 dias por semana enquanto Minerva procura emprego. Jake faz trabalhos esporádicos, gasta o que lhe resta das economias em roupas e artigos para o bebê. No mês passado, Jake fez uma sessão de fotos e publicou as imagens em todas as suas novas contas de redes sociais, criando novos perfis após perder seguidores nos antigos. O mais surpreendente é que minha mãe começou a contar uma nova narrativa, afirmando que sempre soube que Minerva e Jake estavam destinados a ficar juntos e que ela facilitou o reencontro deles porque podia ver que eram almas gêmeas. Está tentando se apresentar como uma espécie de heroína romântica que ajudou o verdadeiro amor a prevalecer. Alguns parentes distantes realmente acreditam nessa história e a elogiam por priorizar o amor. Esta semana, Minerva entrou em contato com seu advogado e perguntou se ele consideraria adotar o bebê, já que Jake não demonstra ser um pai confiável. Teve a audácia de sugerir que, dado que eu quase fui o pai, deveria intervir agora que Jake está lutando.
Ela enviou um longo e-mail para minha mãe apoiando essa ideia, dizendo que isso sanaria nossa família. Encaminhei ambas as mensagens para meu advogado sem responder. O bebê agora tem 6 meses, e minha mãe adotou plenamente seu papel de avó, apesar de não ter conexão biológica com ele. Ela até criou uma conta no Instagram, dedicada a publicar fotos diárias do bebê, com legendas sobre minha neta. Minha mãe contratou um genealogista profissional para tentar encontrar alguma conexão distante entre nossas famílias que justificasse seu direito como avó. Recentemente, o advogado de divórcio do meu pai nos informou que minha mãe tem pedido dinheiro emprestado a vários parentes, alegando emergências familiares. Desde então, soubemos que ela tem entregado esse dinheiro a Minerva e Jake para ajudá-los a pagar o aluguel e comprar suprimentos para o bebê. Vários membros da família cortaram contato com ela ao descobrirem esse engano. Eu não tenho contato com minha mãe, Minerva nem Jake. Bloqueei todos os números de telefone e contas de redes sociais que eles poderiam usar para me contatar. Tentaram me enviar mensagens através de conhecidos em comum, mas deixei claro que qualquer um que atue como intermediário deles também seria cortado. Minha mãe continua enviando cartões e cartas para meu escritório, já que não consegue obter meu endereço de casa, implorando para que eu me reconcilie com minha irmã. Agora ela se refere a Minerva como minha irmã, o que é um nível completamente novo de estranheza. Exceto pela minha sobrinha. Ela está realmente tentando redefinir o relacionamento dela com o bebê dessa maneira. Cada carta vai diretamente para a trituradora. O lado positivo de tudo isso é que meu pai e eu nos aproximamos mais do que nunca. Jantamos juntos várias vezes na última semana, e ele tem sido meu maior apoio durante esta situação. Ajudou-me a compreender que o comportamento da minha mãe não é minha culpa, e que os problemas dela são muito mais profundos do que a situação com Minerva. Recentemente, comecei a sair novamente de forma muito casual e estou focado na minha carreira. Recebi outra promoção no trabalho e estou planejando comprar uma casa num bairro diferente, mais afastado do novo condomínio da minha mãe. Meu pai também planeja se mudar para a mesma área assim que encontrar um lugar. Algumas pessoas sugeriram que eu tente perdoar minha mãe, argumentando que ela está agindo por dor e pelo trauma de ter perdido meu irmão há tantos anos. No entanto, ver como ela escolhe ativamente apoiar as pessoas que me enganaram e traíram, e depois tenta reescrever a história para justificar suas decisões, mostrou-me quem ela é realmente. Algumas pontes que uma vez foram queimadas devem permanecer quebradas. Provavelmente, esta será minha última atualização. Estou pronto para fechar este capítulo da minha vida e seguir em frente sem a influência tóxica da minha mãe, o drama constante de Minerva e as mentiras de Jake. Obrigado a todos os que me apoiaram durante este percurso.